voz do teu Espírito aqui nessa noite, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Me acompanhem, por favor, Mateus capítulo 1, na verdade, Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 3. Mateus capítulo 2, versos 1 a 3. Vocês estão comigo, gente? Por favor, faz todo o possível, nada venha tirar a tua atenção. Esquece celular, esquece conversa, esquece postar, deixa Deus falar o teu coração. Promete isso comigo, gente? Prometa isso para você e eu garanto que o Espírito Santo vai falar o seu coração. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, reis magos, sábios, vindos do Oriente, chegaram diga comigo, Jerusalém. Jesus nasceu aonde, gente? Não. Esquece. Volta a fita. Onde é que Jesus nasceu? Os magos chegaram aonde? Diga Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou o quê, gente? Perturbado. E com ele, toda Jerusalém. E que eu vou parar, depois eu vou ler mais o texto. Essa mensagem eu ouvi de um pastor, eu e a Neném, nós estávamos num programa muito gostoso ali, Moriá, em Belo Horizonte, vai ter em Fortaleza, e aí você depois pega informações sobre, mas fecha aqui o parênteses. E essa mensagem falou muito ao meu coração, eu disse assim: poxa vida, eu vou pedir emprestado e vou adaptar para a nossa realidade como igreja, mas algo que falou ao meu coração, ao nosso coração, e eu quero estar conversando com vocês sobre essa mensagem. Vamos lá, gente. Eu acho incrível a Bíblia, a Bíblia se chama um conjunto de livros, esse conjunto de livros que traz histórias incríveis. E quando a gente começa a realmente entrar nas histórias maravilhosas da Bíblia, a gente vai perceber que essas histórias não querem chamar atenção para as nossas vidas de datas, de lugares. Elas querem trazer para a nossa vida transformação. Elas não querem apenas nos chamar a atenção sobre informação, mas querem transformação. E quando você pega essa história aqui, você diz assim: o que é que isso traz para a minha vida e para a sua vida? Gente, eu chamei a atenção do texto. Você imagina, magos, em outra tradução eram sábios, eram reis, eram pessoas experientes, e aí eles olham um sinal, uma estrela, eles deveriam saber que era Belém, e aí eles chegam aonde, hein? Jerusalém. Eles erraram a rota, gente. E eu vou te dizer uma coisa, eu já fui várias vezes em Israel. Belém para Jerusalém são 10 quilômetros. Da porta da minha casa, eu moro no Eusébio, para a porta da igreja são exatamente 10 quilômetros. Gente, um erro causou um estrago. O título da nossa mensagem hoje é: pequenos desvios, grandes prejuízos. Pequenos desvios, grandes erros. Foi um desvio, gente. Eles eram para estar em Belém e chegaram em Jerusalém. E aí a gente vai ver, com o passar da pregação, que isso pode acontecer comigo e com você. Você não imagina que aquele pequeno desvio na sua vida, aquela decisão que você diz assim, gente, me desculpe, essa frase é diabólica, é besteira. Quem já ouviu essa frase?
E quantas vezes a gente diz na nossa vida, é besteira, Daniel. É besteira, Darlan. Besteira. É besteira, Lucas. Cláudia, é besteira. E quando a gente percebe que esse pequeno erro trouxe consequências terríveis. E se aconteceu, gente, se esse fato aconteceu, pegou aqueles magos, aqueles sábios, pode acontecer comigo e com você. Diz para a pessoa que está ao seu lado, se aconteceu com eles, pode acontecer com você. Vamos lá, gente, fala para a pessoa que está do seu lado assim, se aconteceu, se isso ocorreu, se esse fato pegou aqueles magos, pode acontecer comigo e com você. Pode ou não pode, gente? Olhe lá que o Espírito Santo vai começar a revelar para você coisas que você desviou, coisas pequenas que você desviou, e o estrago está grande na sua vida. Mas eu tenho notícia boa para você, você está no lugar certo. Você está no momento certo. E nós vamos agora alinhar nossa reta em Jesus Cristo, amém? Tem notícia boa para você. Mas antes, vamos aprender, primeira coisa, o que aconteceu com os magos? E pode acontecer com a gente. Desviaram os olhos da estrela. Gente, não era falta de conhecimento, não era falta de dados. Ei, pessoal, a estrela estava lá. Não é falta de aviso na sua vida, não é falta de sinal para a sua vida, não é falta de gente falar contigo, não é falta de livro, não é falta do Espírito Santo, não é falta de Deus, está tudo lá, você já tem visto, você já ouviu. E por que eles erraram, gente? Por quê? Desviaram, por quê? Porque muitas vezes a gente vê, escuta, percebe, está na nossa frente, mas tem algumas vozes que começam a desviar a minha vida e a sua vida da rota. Sabe quem é a estrela? Gente, a estrela da nossa vida, né, precisa ser mudado simplesmente para um astro. O que precisa ser algo que eu não posso desviar na minha vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. O autor do livro de Hebreus diz assim, fixando os nossos olhos em Jesus. Eu gosto do termo, fixando os nossos olhos em Jesus. É como se no cearense, né, no nordestino, pregados, olha. Assim, rapaz, eu não arredo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, eu e você, a gente só dá certo com Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você, a gente só dá certo com Jesus. Olha para a tua vida, olha para a tua vida. Eu e você, a gente só dá certo com Jesus. O que é que nos faz desviar? Muitas coisas, mas deixa eu te falar de algumas coisas que podem estar acontecendo com a tua vida. Quem sabe, meu irmão, companhia e conversa besta. Companhia e conversa besta. Olha o que Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim, não se deixem enganar, o que é que ele fala? As más, o que, gente? Companhia, corrompem o que, gente? Os bons costumes. Em outra tradução, as más conversações corrompem os bons costumes. Salmo de número 1, versículo 1, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, gente, companhia, conversa e lugar são influências, tanto para o bem como para o mal. Nossos olhos devem estar em Jesus. Por favor, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar o mundo, mas a gente precisa ser claro com as escolhas das pessoas que eu ando. Por favor, ninguém está transferindo decisões para outras pessoas, mas nós estamos falando que outras, ou conversa, ou lugares, pode estar influenciando. Estão comigo, gente? Faz sentido ou não faz?
Cuidado com o local, cuidado com pessoas, cuidado. De repente você está entrando numa coisa que você estava... Antes você acreditava por causa do lugar, por causa da conversa, por causa do ambiente, você começa a fazer outras coisas. Essa semana eu fui fazer uma obra missionária. Eu fiz uma obra de caridade, uma obra pastoral, de amor. Quem é pastor realmente, eu não sei não, é só eu mesmo. Eu fui para um jogo do Fortaleza. Calma! Fui porque eu quis, fui porque acompanhar os meus amigos, orar por eles. Gente, eu estava lá, na hora do gol, Leão! E o pior que gravaram. Companhias, conversas e lugares faz você fazer algumas coisas que antes você não acreditava. Mas Deus é fiel, me colocou no caminho de volta. Ontem eu estava no meu vozão do coração. Fecha aqui. Ei, o que é que está fazendo? Ei, gente, brincadeira à parte, o que é que está fazendo você desviar do foco de Jesus? E, pastor, como é que eu sei que eu estou me desviando do foco de Jesus? Sabe como é que eu sei? Quando coisas que eu acreditava eu passo a não acreditar. Ei, o que é que antes você acreditava como família, hoje você não está acreditando mais? O que antes você valorizava e hoje você não está valorizando? Filhos, esposa, amigos. O que é que desviou de Jesus ao ponto de você hoje focar tanto no trabalho? Não é que seja errado trabalhar, mas de repente você focar tanto no trabalho que hoje está começando a prejudicar a tua vida. Ei, gente, o que é que tem desviado o foco de Jesus? Ei, pessoal, os magos tinham tudo, tinham sinal, tinham conhecimento, tinham tudo. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Ei, gente, mas mais uma vez, se o Espírito Santo está começando a falar com você, poxa vida, pastor, eu tinha tantos valores na minha vida, eu tinha tanta coisa na minha vida, eu valorizava tanto a presença de Deus, eu valorizava a igreja, eu hoje comecei a me desviar. Cuidado, sabe por quê? Você desviou-se do foco de Jesus Cristo. Jesus Cristo valoriza a família, Jesus Cristo valoriza a santidade, Jesus Cristo valoriza a igreja, Jesus Cristo valoriza pessoas, Jesus Cristo valoriza a saúde, Jesus Cristo, meu irmão, eu e você, a gente só dá certo com Jesus Cristo de Nazaré. Talvez, gente, provavelmente eles conheciam parte da profecia. Diga comigo, parte da profecia, porque no livro de Números 24, 17, a profecia sobre a estrela e o lugar estavam lá, está disponível para todo mundo. Números 24, 17, assim: eu o vejo, mas não agora. Eu a visto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. E Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tem esse livro sim, gente. Miqueias 5, 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá. Miqueias 5, 2. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Uma promessa de Deus é clara. Uma promessa de Deus é clara. Aquilo que Deus fala é de forma clara. Ei, cuidado com partes que você está traduzindo como um todo. Sabe por que a gente se desvia? Porque a gente está se acostumando com migalhas, ao invés de mergulhar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eles conheceram parte da profecia. Parte da profecia, vamos partir.
assim, peraí, vem cá. Não é, na minha vida, na minha vida e na sua vida, a gente tem que levar a sério, porque quantas decisões a gente toma e a gente não percebe as consequências, um deslize, um erro. Gente, essa mensagem não é para nos tornar, essa mensagem não é para nos fazer pessoas perfeitas. Estão comigo? Mas tem coisa na nossa vida que nós não dá mais tempo a errar. Não dá mais tempo você errar. Não dá mais tempo você ser insensato. Não dá mais tempo você estar gastando a tua saúde. Não dá mais tempo você estar gerando ferida na tua alma. Não dá mais tempo você brincar com a tua eternidade. Não dá mais tempo você brincar com as coisas de Deus. Não dá mais tempo, meu irmão. Não dá mais tempo. A gente precisa conhecer profundamente o Senhor. A gente precisa saber que eu preciso focar em Jesus, mas eu preciso experimentar esse Jesus. Eu preciso comer desse Jesus. Eu preciso beber desse Jesus. Eu preciso ter intimidade. Não é intimidade do outro, não é porque o outro conhece. Não, a minha esposa ora por mim, o meu filho ora por mim, o meu amigo ora por mim. A pessoa ora por mim. Não, eu conheço o Senhor. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu tenho a experiência com Deus. Eles conheceram parte e erraram por causa disso. Quem sabe, gente? Quem sabe? Tornaram-se autossuficientes. Gente, os caras eram sábios. Eles sabiam de geografia, eles sabiam de história, eles sabiam de astronomia, eles conheciam política. Mesmo assim, erraram. Saber a direção não significa estar no caminho certo. Vou repetir, saber a direção não significa estar no caminho certo. Sabe o que é que eu aprendo também sobre autossuficiência? Com relação à autossuficiência, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero que você vá lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou a nós por meio do seu Espírito. Gente, uma coisa que eu vejo é que essa questão de se tornar autossuficiente, achar que eu já estou preparado, já estou bom, e largar de Deus, largar de Jesus. Não, quem sabe o sabe, não, a gente sabe geografia, a gente sabe astronomia, a gente sabe tudinho, bora, e erraram, em vez de ir para Belém, foram para Jerusalém. O texto de Coríntios diz o seguinte: ouvido, olhos e coração. Diga comigo, gente. Mais uma vez? Todo mundo. Ouvido, olhos. E assim, olha, se os nossos ouvidos estiverem em sintonia com a voz de Deus, se os nossos olhos tiverem a percepção, ou seja, se com os nossos olhos a gente começar a enxergar aquilo que Deus enxerga, e se o nosso coração estiver preparado para aquilo que Deus tem, você não imagina o que Deus tem preparado para a sua vida. Vou repetir. Se você imaginar o que? Alinhando os teus ouvidos aos ouvidos de Deus, à voz de Deus. Se você alinhar os teus olhos ao quê? Aquilo que Deus, como Deus enxerga. E se você preparar, se cada um que preparar o seu coração para receber de Deus, meu irmão, a Bíblia diz assim: você não imagina o que Deus tem para você. O que hoje, o convite, meu irmão, se lança aos pés de Jesus, se lança aos pés
de Deus. Abre teu coração. Diz: Senhor, eu quero alinhar meus ouvidos ao Senhor. Eu quero alinhar os meus olhos ao Senhor. Deus, eu quero alinhar o meu coração a Ti e receber o que o Senhor tem para a minha vida. Ei, gente, não podemos, não dá, não conseguimos viver sem Deus, não conseguimos viver sem o Espírito Santo de Deus, não conseguimos viver, e Deus tem isso. Deus quer fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Eu imagino que o Espírito Santo faz muita coisa na nossa vida, mas eu amo o texto do profeta que diz o seguinte: se eu me desviar para a esquerda e se eu desviar para a direita, atrás de ti você vai ouvir uma voz: andai por esse caminho, andai por ele. Ei, hoje o Espírito Santo está aqui, à minha disposição e à sua disposição, para você alinhar a tua vida com Deus. Mas escute Deus, veja Deus. Ei, prepara o teu coração, queira Deus. O Espírito Santo vai guiar, sim. É possível você acertar mais do que errar. É possível você viver o melhor de Deus. É possível você desfrutar do melhor de Deus para a tua vida. É possível, Deus tem isso para você. Ei, levanta a tua mão e diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Vamos lá, eu recebo, hein? Pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Desviaram os olhos da estrela. Provavelmente conheciam parte da profecia e não o todo. Tornaram-se autossuficientes. Última coisa, tiveram a percepção errada. Gente, isso aqui é sério. Ei, ser sábio não significa saber de tudo. Vou repetir. Ser sábio não significa saber de tudo. Sabe o que é que a gente erra muito? Aquela questão do achismo. Eu acho. Não, eu acho. O que é que você acha? Eu acho isso, eu acho aquilo, aquilo outro. De um assunto muito polêmico, um repórter veio me entrevistar, e aí, assim, pastor tal, o que é que o senhor acha sobre esse assunto? É muito importante o senhor abrir sua opinião, muita gente lhe acompanha, o que é que o senhor acha sobre isso? Eu disse assim: olha, eu acho muita coisa, mas eu tenho um patrão, esse patrão tem um manual, e eu sou muito obediente ao meu patrão e ao manual dele, porque eu não quero perder nem a minha vida, nem meu emprego. Aí ela disse assim: mas pastor, que patrão é esse? Que manual é esse? Assim, o meu patrão se chama Jesus Cristo. E o manual dele se chama a palavra de Deus. Eu obedeço o meu patrão e a palavra dele. Então o que eu vou falar não é aquilo que eu acho. O que eu vou falar é o que o meu patrão diz e o que a palavra dele afirma. Duas palavras, eu tenho compartilhado isso com a liderança da igreja. Duas palavras têm brotado no meu coração hoje, esses últimos dias. A palavra é coragem e convicção. Vou repetir: coragem e convicção. Meu irmão, hoje em dia, escuta o teu pastor, escuta a voz do Espírito Santo agora falando ao teu coração. Quem sabe o que você está precisando hoje? Se levantar no teu trabalho é coragem e convicção. Sabe por que a sua família ainda está desse jeito? Porque você ainda não se posicionou com coragem e com convicção. Sabe por que muitos amigos ainda não estão contigo aqui na igreja? Porque você tem sido um frouxa, porque você não tem tido coragem e mostrado as suas convicções em Deus. Sabe por que a tua vida ainda está desse jeito e o tempo está passando? Sabe por que falta coragem de você assumir? Sabe de uma coisa? A minha vida é de Jesus Cristo e é isso que eu creio. Coragem e convicção. Eu acho. Meu irmão, sabe o que é esse negócio do acho? Eles pegaram o caminho errado, chegaram no lugar errado, se encontraram com a pessoa errada, Herodes, e perguntaram
a pergunta errada. Foi tudo um desastre. Se você pegar o texto, desculpe, entre aspas, essa brincadeira custou sabe quanto? Milhares de crianças foram mortas. O texto fala que eles foram para Belém, chegaram lá, fizeram tudo. Ei, gente, e eles queriam agradar a Deus. Não entenderam? Intenção maravilhosa, eu quero agradar a Deus. Não, pastor, eu sempre quis agradar a Deus. Deus conhece o meu coração, eu sempre quis agradar a Deus. Ei, gente, isso é desculpa. Querer é uma coisa, fazer é completamente diferente. Aí eu volto. O texto ele fala, eles foram para Belém, adoraram Jesus, voltaram por outro caminho. Herodes ficou irado, porque um rei chega lá e diz assim, tem outro rei nascendo, o que é que o cara vai fazer? Matar o outro rei. Gente, você imagina, pequeno desvio, grandes erros, desastre. Quantas crianças foram mortas por causa de um erro de uma pessoa? Quantas famílias sofreram desastre por causa de um erro de uma pessoa? Quantas gerações deixaram de existir por causa de um pequeno desvio? Não é trazendo peso sobre você, não. Você não tem noção do que está acontecendo com a sua vida. Você não tem noção, não. Não, pastor, o único prejudicado sou eu. Não é. Não é. Não é. Não é. Quantas pessoas estão sofrendo por causa disso? A notícia é boa, gente. A notícia boa é porque o convite hoje é: Senhor, meu Deus, eu preciso alinhar a minha vida. O convite hoje é para você pedir a Deus para colocar um ponto final. Deus, esse assunto eu quero que o Senhor coloque um ponto final na minha vida. Nessa área da minha vida eu quero que o Senhor coloque um ponto final na minha vida. Senhor, meu Deus, eu decido abrir o meu coração e o Senhor colocar um ponto final. Ei, gente, eu não sei, mas eu creio eu tenho uma convicção no meu coração. Quantas pessoas aqui precisam que Deus coloque um ponto final hoje aqui? Sabe o que é esse ponto final? Diz assim: Senhor, eu decido hoje deixar de querer fazer a minha vontade e me submeter completamente à voz do Teu Espírito, e eu alinhar a minha vida ao Senhor. Eu alinhar a minha vida ao Senhor. A Bíblia fala: se a gente confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A Bíblia fala que a bondade de Deus é que leva a graça, a misericórdia, que leva ao arrependimento. Ei, Deus te ama, Deus está te dando chance, Deus está te dando chance. Quantas pessoas têm se levantado, quantas pessoas têm falado para ti, Deus está te dando a chance. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa: começa a arrepender dos seus pecados, começa a arrepender dos seus pecados hoje. Hoje é uma noite de arrependimento, hoje é uma noite para a gente dobrar diante do Senhor. Eu quero que você fique de pé, eu gostaria que você agora